Ora, como uma lâmpada que irradia a sua luz, declarando o firme plano do Senhor a respeito de cada nação da terra. Entre as rochas e os recifes de Patmos, João manteve comunhão com o seu Criador. Recapitulou sua vida passada e, ao pensar nas bênçãos que tinha recebido, o seu coração encheu-se de paz. Tinha vivido a vida de um cristão e pudera dizer com fé: sabemos que passamos da morte para a vida. 1 João capítulo 3, versículo 14. O mesmo não podia ser o imperador, que o tinha exilado. Este, ao olhar para trás apenas, encontraria campos de batalha e carnificina, lares desolados, lágrimas de órfãos e viúvas, o fruto do seu ambicioso desejo de grandeza. No seu lar isolado, João ficava capacitado para estudar mais intimamente do que nunca as manifestações do poder divino, como se encontram revelados no livro da natureza e nas páginas da inspiração. Era para ele um prazer meditar sobre as obras da criação e adorar o arquiteto divino. Em anos anteriores, os seus olhos tinham-se deliciado na contemplação dos montes, cobertos de florestas, dos verdes vales e das frutíferas planícies, nas belezas da natureza, e encantava sempre em considerar a sabedoria e a habilidade do Criador. Agora estava rodeado por cenas que para muitos poderia parecer melancólicas e sem interesse, mas para João representavam outra coisa. Embora o cenário que os rodeava fosse desolado e árido, o céu azul que o cobria era tão luminoso e belo como o céu da sua amada Jerusalém. Nas rochas rudes e nos ermos, nos mistérios dos abismos e nas glórias do firmamento. Li importantes lições. Tudo transmitia a mensagem do poder e da glória de Deus. Em tudo ao seu redor, o apóstolo via evidências do dilúvio que tinha inundado a terra, porque os seus habitantes se tinham aventurado a transgredir a lei de Deus. As rochas e as águas que irromperam da terra, vindas do grande abismo, traziam ao seu espírito, de forma bem viva, os horrores daquele horrível derramamento da ira de Deus. Na voz de muitas águas, abismo chamado abismo, o profeta ouvia a voz do Criador. O mar, açoitado pela fúria de impiedade. Ventos representava para ele a ira de um Deus ofendido. As poderosas ondas, na sua terrível comoção, mantidas dentro dos seus limites por uma mão invisível, falavam do controle de um poder infinito. E, em contraste com isso, considerava a fraqueza e futilidade dos mortais que, embora vermes do pó, se gloriam na sua suposta sabedoria e força, e colocam o coração contra o governador do universo, como se Deus fosse igual a eles. As rochas lembram-lhe Cristo, a rocha da sua fortaleza, em cujo abrigo se podia refugiar sem temor. Do exilado apóstolo, sob o rochedo de Patmos, subiam para Deus os mais ardentes anseios de alma, as mais fervorosas orações. A história de João fornece uma vivida ilustração de como Deus pode usar obreiros idosos. Quando João foi exilado para a ilha de Patmos, havia muitos que pensavam que o seu tempo de serviço tinha acabado e que não passavam de caniços velhos e quebrados, prontos para cair a qualquer momento. Mas o Senhor achou bem continuar a usá-los. Embora afastados das cenas das suas primeiras tarefas, não deixou de dar testemunho da verdade. Mesmo em Patmos, fez amigos e alguns converteram-se. A sua mensagem era de alegria. Proclamava a um Salvador ressuscitado, que no céu intercedia pelo seu povo, até que pudesse voltar a levá-lo para junto de si. E foi depois de João ter envelhecido, na obra do seu Senhor, que recebeu do céu mais comunicações do que durante todos os anos anteriores da sua vida. A mais terna consideração deve ser dispensada a todos aqueles cujos interesses da vida estiveram ligados à obra de Deus. Esses obreiros idosos têm permanecido fiéis no meio de tempestades e provas. Podem estar doentes, mas ainda têm talentos que os qualificam para permanecer no seu lugar na causa de Deus. Embora gastos incapazes de levar os encargos mais pesados que os mais jovens,
podem e devem levar os seus conselhos são do mais alto valor. Podem ter cometido erros, mas com as suas falhas aprenderam a evitar erros e perigos, e não são mesmo assim competentes para dar conselhos sábios. Suportaram provas e aflições, e embora tenham perdido parte do seu vigor, o Senhor não os põe de lado. Em vez disso, concede-lhes uma graça e uma sabedoria especiais, os que serviram seu mestre, quando a obra era difícil, que suportaram a pobreza e permaneceram fiéis, quando eram poucos os que estavam ao lado da verdade, devem ser honrados e respeitados. O Senhor deseja que os obreiros mais jovens ganhem sabedoria, fortaleza e maturidade, associando-se a esses homens fiéis, que os homens mais jovens sintam que ter entre eles tais obreiros representa um elevado favor. Dê-lhes um lugar de honra nas vossas reuniões. Quando os que gastaram sua vida no serviço de Cristo se aproximam do fim do seu ministério terrestre, são impressionados pelo Espírito Santo a referir as experiências que tiveram em relação com a obra de Deus, o relato da forma maravilhosa como o Senhor lidou com o seu povo, da sua grande bondade em livrá-los das provas, deveria ser repetido aos recém-chegados à fé. Deus deseja que os obreiros idosos e provados permaneçam nos seus lugares.